Olá, eu sou Michelle Melick, esteticista, cosmetóloga e pesquisadora, e hoje o Beauty Play é comigo. Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro Beauty Play. É o nosso primeiro episódio do nosso podcast, aqui falando sobre tendências, inovações, tecnologia, saúde de pele. Eu sou a Luana Mendes, eu sou a head responsável pela Beauty Systems e nós vamos começar com chave de ouro, com a doutora Michelle Melick. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, querida. Olha, é uma honra estar aqui, estreando mais esse canal aqui. Hoje a gente vai levar muita informação de alta relevância para vocês. Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estrear aqui esse novo canal, Luana. E nós temos assuntos excelentes hoje, né, para compartilhar com o nosso público. Muita coisa. Bom, eu vou falar um pouquinho da doutora Michelle. A doutora Michelle, ela tem 20 anos de experiência no mercado, 25, hein, doutora? 25 anos. Eu comecei no ano 2000. Que maravilha, Luana. Gente. Ela é precursora da estética e laser no Brasil, né? Começou com você. A primeira clínica a ter laser no Brasil foi a minha, no ano de 2001. Eu fiz a aquisição do primeiro laser. Imagina, há mais de 20 anos atrás, a gente falar numa epilação definitiva. E no ano de 2002, que foi quando eu acho que eu me consagrei mesmo com laser, foi quando eu fiz a remoção da tatuagem da Kelly Key. Na época foi uma loucura, né? E realmente é uma metodologia que veio para o Brasil e hoje você viu, né? Hoje ninguém vive mais sem laser para absolutamente tudo. Claro. Para depilação, para rejuvenescimento, para os tratamentos, né, de despigmentação. Então, eu fui realmente uma das precursoras nessa modalidade. E, doutora Mi, você acabou de comentar, mas foi essa virada de chave? Essa retirada da tatuagem? Foi isso que você olhou, percebeu e falou, é essa virada de chave do mercado? Na verdade, a minha primeira profissão, eu fiz comunicação, né? Eu atuava na área da comunicação e no ano de 98 eu tive o meu primeiro contato, que foi num congresso fora do Brasil, né? Numa feira, na Cosmoprof, minha primeira ida para a Itália. Eu fui conhecer, eu não tinha ideia o que era, eu imaginava que uma feira de beleza, era para vender coisas que eu consumo, cosméticos, shampoo, maquiagem, enfim. Que coisa. E não era. E naquela época, imagina, 20 e tantos anos atrás, quase 30 anos atrás, lá na Europa já tinha muita tecnologia. E aqui no Brasil, não. E eu vim com aquilo na cabeça, né? Falei, meu Deus, aqui no Brasil não tem, aqui no Brasil não tem. E na época, meu ex-sócio, que era o meu ex-sogro, a gente começou a conversar e a gente entendeu que era uma oportunidade, porque o Brasil é um mercado extremamente importante em consumos, né, de beleza, mas só se falava de cirurgia plástica, cirurgia plástica, cirurgia plástica. Então, por 2 anos, a gente fez um planejamento. Então, a primeira clínica tecnológica foi inaugurada no ano 2000, que era a extinta Vanity Aesthetic Medical Center. Então, nós importamos tecnologias e estreamos assim nesse cenário. Então, eu acho que a grande virada de chave foi de 2000 para 2001, 2002, porque eu pude entender que realmente as tecnologias podiam mudar a vida das pessoas. E de lá para cá, a gente nunca mais para, né? Sim. Porque todo ano a gente vem buscando inovações, a gente estuda, a gente nunca mais para, Luana. A realidade é essa. Eu imagino. Doutora Mi, a gente tem um assunto, né, sempre que a gente está falando agora sobre pele, que vai ser o nosso primeiro episódio falando sobre isso, e a gente vai falar muito sobre skincare, o mercado fala sobre skincare, mas eu mesmo, como consumidora do mercado, eu fico assim em dúvida, quais produtos usar? O que você acha do dermocosmético? O que você acha da terapia regenerativa? Qual que é o seu conceito sobre isso? Olha, eu acho que assim, é extremamente necessário e importante. A questão é que hoje a gente começa a observar o cenário, hoje todo mundo tem acesso à informação nas mãos. Então, tem muitas blogueiras, tem muitas pessoas falando, né, suas experiências, eu uso, mas sem a questão técnica por trás. Eu falo que a rotina de skincare, ela é tão importante como escovar os dentes todos os dias, como pentear os cabelos todos os dias, como ir à manicure toda semana. Ela é muito importante. Os tratamentos clínicos, Luana, eles acabam tendo uma performance melhor
quando os pacientes têm uma rotina saudável. Mas aí é que vem a questão mais importante, é a indicação. As pessoas não... Porque assim, Sim, tem muita perfeito. gente que acaba... Hoje, eu faço sempre essa analogia, né? Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, eu adorava viajar, principalmente para a Europa, para entrar em farmácia. As farmácias, também principalmente gosto da muito, França. muito. Você entra, é uma Disney de cosméticos, né? E cosméticos excelentes. Sim. Hoje a gente já tem isso no Brasil, né? Hoje todas as drogarias você tem, assim, todas as grandes marcas estão ali. Só que não é chegar e sair pegando na prateleira. Essa customização, essa personalização, ela deve ser feita por um profissional. Perfeito. Né? Então, eu acho que isso realmente muda muito. A estética regenerativa, ela vem sendo muito falada e corroborada pela ciência. Né? A ciência mostra que esse realmente é o futuro. A gente acaba vendo essas trends, né, nas redes sociais, de pessoas que há 30 anos atrás, quando tinham 50 anos, tinham uma aparência muito mais assim, envelhecida. E uma mulher de 50 anos hoje. Né? Esse ano eu vou fazer 50, por exemplo. Tá lindíssima! Enfim, mas a gente tem uma ajuda aí, né? O MPT, o Lavian, agora a gente tem o laser lá para poder também. Então, assim, esses cuidados clínicos, eles são importantes, porque eles vão fazer algo que o cosmético não alcança. Mas uma coisa que a gente tem que sempre levar em consideração, principalmente em se tratando da pele do rosto, o pescoço, eu falo sempre que pescoço também é gente. A gente não pode esquecer de estender os cuidados do rosto para o pescoço e colo, hein? O que acontece? Então, nos 365 dias do ano, essa é a parte do rosto que fica exposta. Sim. Porque no inverno a gente se cobre, a gente coloca luva, mas o rosto está exposto. Sim. Então, é uma pele que precisa de cuidados especiais. Então, a gente não pode sair usando aí o produto que a blogueira comentou. Então, eu sempre oriento, busque um profissional competente para customizar a sua rotina. E a pele muda. No inverno, ela precisa de determinadas substâncias. No verão, ela precisa de outras substâncias. Então, a recomendação de um profissional é a grande sacada para você ter uma pele perfeita. Que bacana, doutora Mi. Falando nisso, ontem a gente estava olhando a sua pele, a sua maquiagem, como você estava bonita em um vídeo, e isso chama muito a nossa atenção, porque a gente fala, o que ela usa? É só dermocosmético? Você usa tecnologia? Você pode dar diquinhas de produtos para nós? Mas ó, eu vou fazer uma ressalva. Não era só maquiagem. Na verdade, ontem, eu acho assim, a gente tem que preconizar sempre, e é uma tendência, o skin minimalismo, né? Não adianta a gente, porque assim, a rotina de skincare, quando a gente pega a cartilha à risca, é um ritual, assim, bem extenso. E hoje, as mulheres que são protagonistas, né, de suas próprias carreiras, às vezes elas não têm tempo para fazer aquela sequência. Então, nós temos que fazer algo minimalista e que funcione. O que tinha na minha pele ontem? Nem era uma maquiagem, assim, porque eu também tenho uma manhã bem corrida de rotina em casa. Vou contar esse segredo para vocês. Luana, eu tava com o protetor solar da Vichy, que eu amo, que é o Capital Soleil com cor. Porque como eu tenho melasma, bacana. O protetor com cor é imprescindível, né? O uso diário dele para quem tem melasma. E aí eu selei com o pozinho, que também é protetor solar da Adicus, que ele é fator 50, então sela. Eu só tava com um blushzinho, fiz uma máscara de cílios, penteei a sobrancelha e batonzinho. Meu rosto estava assim, não é uma maquiagem, né? Mas eu estava ali sim com um protetor com cor. Então, essa rotina diária de cuidados, né? O protetor solar, ele é imprescindível. Mesmo em dias de chuva, né? Sim. Porque a radiação, ela realmente é uma questão bastante nociva. Fiz uma postagem de um artigo que eu tive acesso recentemente. Para quê? Essa dica é para você que adora viajar na janelinha do avião. Olha só, 10 minutos exposta na janela do avião num voo durante o dia equivale a 20 horas de bronzeamento artificial. Você tem noção essa radiação? Não acredito. E isso, nós temos um estudo científico que foi publicado nos Estados Unidos, e eu compartilhei, inclusive, esse artigo. Os pilotos de avião, que eles, né, é a profissão deles, eles têm uma incidência muito maior a ter câncer de pele por causa da radiação. Então, pilotos de avião, tripulantes, redobrem os cuidados aí com a sua pele, com protetor solar. Que informação importante, doutora Mi. É um artigo que ele é recente, mas ele mostrou um estudo com N bem grande e que foi realizado durante muitos anos
E eles mostraram números assim assustadores, né? Por conta da altitude. Então, o estudo está bem elaborado. Então, fica essa dica aí. Protetor solar é imprescindível, inclusive nos dias de chuva. Bom, estava lindíssima ontem. Eu adorei as dicas, adorei principalmente do protetor. É ótimo isso. Bom, mas a gente quer falar algumas outras coisas, doutora May. Mitos ou verdade? Vamos lá. Bom, tem muita gente que aí todo mundo pergunta, né? É mito? É verdade? Então eu queria te fazer algumas perguntas para você responder para nós, para realmente a gente saber o que vale a pena ou não. Dormir de maquiagem envelhece a pele? Muito, 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 muito. Eu acho que esse é um dos maiores crimes assim que uma pessoa pode cometer contra a própria pele. Veja, no momento em que a gente vai dormir, o ciclo circadiano, ele serve para a gente também renovar as nossas questões metabólicas. É o momento em que a gente oxida menos, né? E a pele é o momento que a gente... Já ouviu falar aquele sono da beleza? O sono rejuvenesce, exatamente por isso. Então, é o momento em que a pele tem que estar completamente limpa, né? Para que aconteça ali os poros bem desobstruídos e, claro, né, para a ação dos cosméticos que são indicados para usar no período noturno, consiga ter uma performance muito boa. Você sabe uma coisa, Luana, que eu tenho observado? Quando um paciente chega para fazer a primeira consulta, eu tenho que fazer uma entrevista minuciosa, né? Sim. Eu pergunto absolutamente tudo. Eu pergunto, como que você higieniza a sua pele? As pessoas falam, eu passo uma água micelar, e depois eu passo sabonete e tal, e depois eu passo, sei lá, o produto e vou dormir. Pensando que eu respondo. Tá tudo errado. Olha só, a parte mais importante antes de dormir, para a higienização acontecer de forma correta, primeiro passo, cleanser oil. Tem que usar um óleo. Por quê? Vamos lá. Se a pessoa está com protetor ou com base de maquiagem, qual é a base desses produtos, né? Não é água, é óleo. E água e óleo não se misturam. Então, você vai passar água micelar ou você vai passar sabonete, água, não vai sair. Você tem que primeiro passar um olhinho, massagear, né, com movimentos circulares. Você vai observar que na sua mão, toda a maquiagem, principalmente protetor com cor ou a base mesmo da maquiagem, sai absolutamente tudo. Aí depois você vem com um sabonete ou uma espuma para lavar. Assim você vai conseguir desobstruir. Depois você pode até usar uma água micelar com algodãozinho, você vai observar que ainda vai sair resíduo. Ou então a loção tônica, que é o que eu sempre indico, eu acho que é muito melhor, né? Nós temos inúmeras aí, claro que cada loção é indicada para cada tipo de pele. Aí sim você pode falar que sua pele está totalmente higienizada. E aí escolher o cosmético, né? Customizar de acordo com a faixa etária e com as necessidades da pele. Mas à noite é imprescindível que aconteça hidratação. A hidratação noturna, na hora que o paciente está dormindo, super importante. É o mais importante. E claro, para as mulheres, né, acima 40 a mais, os retinóis, né, que vão ajudar ali a fazer uma renovação celular, né, porque depois dos 40 anos, com as alterações hormonais, esse turnover de renovação celular, ele começa a ficar muito extenso, né? Então, os retinóis, eles vão ajudar, além de melhorar as rugas finas, controlar, né, a abertura dos poros, controlar a oleosidade, manchas, enfim. Então, sempre importante customizar, é sempre importante um profissional indicar, mas a limpeza, a higienização noturna é a mais importante do dia. Que legal, gente. Beber muita água, deixar a pele hidratada. É mito ou verdade? Então, vamos lá. É parcialmente verdade, parcialmente mito. É assim, a água é imprescindível que todos tenham uma ingesta muito rica de água diariamente. Não só para a pele, né? Mas para toda a funcionalidade metabólica. Só que consumir muita água não substitui o hidratante, então tem que usar o hidratante também. Ótimo saber. Falando agora sobre protetor solar, que você já falou pra gente que é super importante, mas tem essa curiosidade, tem que passar no dia de chuva? Tem que passar, porque assim, não significa porque o tempo está nublado que não tem radiação. E um outro erro comum que as pessoas, isso eu falo por conta dessas entrevistas que eu faço durante a consulta. Mas eu trabalho em ambiente fechado, não precisa de proteção solar. Vamos lá, vamos fazer agora aqui um adendo bastante importante. A proteção solar, ela é importante sim, mas esse tipo de luz visível, que a gente está no ambiente fechado, o fator mais importante que vai proteger realmente a sua pele, além do protetor, o mais importante é o antioxidante.
Então, para as rotinas matinais, é imprescindível que tenha um antioxidante. Por exemplo, a vitamina C, que é um coringa, né? É uma substância genérica que todo mundo pode e deve usar. Existem algumas pessoas que têm a sensibilidade, porque existem algumas formulações que são um pouco mais irritativas. Só que aí nós temos um plano B, que, no meu ver, é o maior coringa que nós temos na atualidade, que é a niacinamida. Ela tem inúmeras funções. Ela vai atuar como antioxidante, ela vai ajudar a despigmentar melanoses, efélides e até o melasma. Ela é um tratamento para o melasma. Ela ajuda em inúmeras, tem ação anti-inflamatória. Então, a niacinamida é um coringa. Então, na rotina matinal, lava bem o rosto, aplica uma loção tônica e aí você pode usar um antioxidante, que pode ser a niacinamida ou a vitamina C, em sérum sempre. Use um hidratante, né? Para as pessoas que têm pele oleosa. Pele oleosa, tem que hidratar? Tem que hidratar, existem produtos específicos. E aí finaliza com o protetor solar, que pode ser ou não com cor. Eu sempre prefiro com cor. Acho que facilita a nossa rotina, nós mulheres, né? E para quem tem melasma, é uma terapia adjuvante. Me sabe que é uma curiosidade, doutora Michele, que é realmente isso do hidratante. Eu tenho uma pele oleosa e toda vez eu passo o hidratante e penso, será que vai ficar mais oleosa? Será que vai pesar a minha pele quando eu for usar maquiagem? Fala um pouquinho sobre esse mito ou verdade. A pele oleosa, ela precisa de cuidados também. O óleo não substitui a água, né? Ele não vai ser a água necessária ali da pele, ele não vai manter um manto hidrolipídico saudável. Então, precisa direcionar. A niacinamida, por exemplo, é um excelente ativo, né? Junto com um sérum de ácido hialurônico, por exemplo, porque o sérum para a pele oleosa, ele não vai induzir mais produção ali, ele não vai induzir a glândula sebácea. Pelo contrário, ele vai melhorar a hidratação, a umectação. Então, é um mito. Isso aí de que pele oleosa não precisa de hidratação é mito, não é verdade. Existem muitos produtos hoje, muitos, que são específicos para pele oleosa. E isso, olha, a partir desde do sabonetinho, as loções tônicas, hidratantes, protetores, existe inúmeras linhas de produtos específicos para pele oleosa. Que interessante, doutora Michele. Doutora Michele, a gente tem mais uma dúvida. Produtos naturais, eles são melhores do que os produtos industrializados? Não, gente. Não, olha, a gente vê muita gente aí passando coisas, eu já vi, e as pessoas acabam me encaminhando, né? Porque assim, a cosmetologia está para mim, os cuidados com a pele, assim como, sei lá, a Fórmula 1 estava para o Ayrton Senna. Então, meus alunos, meus pacientes, eles vivem me mandando, olha, essa pessoa está passando limão no rosto para tratar. Então, é aquelas maluquices. Não, não é saudável, não é melhor. Existem, por exemplo, coisas naturais que podem ser nocivas para a pele, né? Então, é mito, isso não é verdade. Se eu tiver que indicar algo natural para você, eu vou te indicar um suco natural, uma salada, alimentos naturais, mais alimentos naturais e menos industrializados. Isso sim vai melhorar a saúde da sua pele. Que bacana. Doutora Michele, lavar o rosto todos os dias, todo momento, 3 vezes, 4 vezes por dia. Mito ou verdade? É importante fazer essa... Então, é assim, se ele for bem lavado pela manhã, né, e a pessoa fizer a sequência correta, não tem necessidade de ficar lavando várias vezes ao dia. A questão é, às vezes a pessoa acaba lavando o rosto mais vezes ao dia, principalmente por conta de oleosidade e tal. A minha recomendação é reaplicar o protetor, aí sim, né, depois do almoço, enfim, mas não tem necessidade. Se você tem que lavar o rosto várias vezes ao dia, porque tua pele está muito oleosa, você está usando o produto errado para sua pele. Não é necessário, não precisa. Mito. Mito, super mito. Perfeito, doutora Michele. Agora a gente quer saber um pouquinho sobre tendências. Tendências de tecnologia. Você, uma super conhecedora, né, desse mercado, já iniciou a sua carreira com tecnologia dentro da clínica. Qual que é a tendência do mercado? Todo mundo está perguntando o que vem. Bom, eu acho que principalmente os 2 últimos anos, a gente vem falando muito sobre a naturalidade, né? Até existe uma expressão hoje que a gente tem ouvido bastante, principalmente nas redes, que é a desarmonização, porque as pessoas que entenderam que tinham que encher estão esvaziando. E aí fica aquela questão, né, Luana? A sobra de pele. Então, assim, a cosmetologia, ela é importante para manutenção diária. Lembra que eu até comentei, a gente não tem que escovar os dentes todos os dias, a gente tem que tomar banho todos os dias. Os cuidados com a pele também. Mas existem
planos e camadas da pele que o cosmético ele não vai alcançar. Então, vem as tecnologias. É até redundante eu dizer que o ultrassom microfocado, para mim, é o grande divisor de águas que nós temos aí na última década, porque através dos planos em que ele consegue atuar, fazendo uma indução muito intensa de colágeno, porque a gente vai perder colágeno. A partir dos 25 anos, é um fenômeno natural. A gente perde, em média, 1,5% de colágeno ao ano. Só que, além disso, nós temos outras questões que também influenciam nas alterações morfológicas da face, que implicam no envelhecimento, que é a reabsorção óssea, a perda dos fat pads, que são os coxins de gordura, que dão sustentação para a face. Perfeito. E também a atrofia muscular. Então, o que a gente pode fazer para poder reverter isso? Então, o Ultraformer MPT hoje, ele é indiscutivelmente a tecnologia #1 do mundo, porque tive recentemente dando aula lá em Portugal, na Espanha, todo mundo só fala do MPT. Porque o que era bom ficou melhor, né? Então, a gente consegue atuar desde de plano de SMAS, que são os pontos que a gente consegue ancorar para reposicionar os terços da face, até as camadas mais superficiais. E agora, com as canetas Busters, nós podemos fazer tratamentos mensais. Ou seja, você tem uma fábrica de colágeno os 12 meses do ano. As canetas Busters, elas vieram realmente para... Interessante. E aí, fora isso, eu acho que a grande tendência do momento, e eu já estou mega apaixonada, é o U-Laser. Né? Essa tecnologia, a gente vem desenvolvendo um trabalho muito intenso e muito interessante. Por quê? Porque por ser uma plataforma híbrida, eu consigo tratar inúmeras disfunções no paciente, porque eu tenho o erbium glass e eu tenho o CO2. Em algumas situações, nós podemos usar simultaneamente os dois comprimentos de onda. Então, eu tenho uma indução de colágeno intensa também, junto com uma renovação do tecido. Né? Que interessante. Então, hoje, sem dúvida, eu acho que essa terapia combinada, né? A gente trabalha primeiro com o MPT, reposicionando os terços da face, em alguns casos esvaziando gordura de alguns pacientes que têm o rosto mais cheio, ou repondo colágeno, fazendo aderência de pescoço, devolvendo o ângulo. E aí, e a pele, e essa textura, e a cor, né? As pigmentações. E aí a gente entra com o laser, com essa proposta de fazer uma indução ainda maior de colágeno e trazendo um rejuvenescimento muito amplo, né? Então, eu digo que é uma terapia que a gente coloca um stand-by nos fenômenos de envelhecimento. A gente faz o tempo parar para o paciente. Que interessante, doutora Michele, mesmo porque a gente se incomoda muito, vou falar, eu, 40 a mais, me incomodo muito com a área dos olhos. O U-Laser é uma tendência. Ele trataria essa parte, essa flacidez, essa pigmentação? É uma indicação hoje para o mercado? Sim, porque a gente tem os dois comprimentos de onda, né? A gente tem condição, por exemplo, para as olheiras mais escurecidas, a gente consegue sim melhorar bastante com o erbium. Mas, por exemplo, para quem tem excesso de pele, é que assim, a pálpebra, né? O tecido da região periorbicular, ele é o tecido mais fino do nosso corpo. Ele tem 0,005 milímetros. Então, é um tecido que vai degradar mais rápido. Então, às vezes, até por questões genéticas, é muito comum pacientes jovens com 30 e poucos anos ter que recorrer à blefaroplastia. O que acontece é que com este recurso, né, então a gente consegue tratar as olheiras, as linhas, né, mas principalmente esse excesso de pele, principalmente na região superior, né, na parte da pálpebra superior, através do CO2, nós temos um protocolo, né, a data base do U-Laser, ela é bem ampla, e são protocolos extremamente seguros, com um downtime baixíssimo, onde permite que o paciente mantenha a sua rotina normal. Então, através do CO2, a gente consegue fazer esse encurtamento, né, da frouxidão do tecido. Ou seja, você consegue retardar a necessidade de um evento cirúrgico, né? Principalmente para aquele paciente que tem as questões genéticas, que em algum momento ele vai ter que se submeter a uma blefaroplastia. Então, eu acho que é uma ferramenta, assim, é uma tendência, é a tendência do momento. Eu falo que é o futuro e o futuro já começou, né? O futuro é agora. Muito bom saber, doutora, mesmo porque minha última dúvida, todo mundo falava que o CO2 anteriormente, falou, não, é agressivo, é uma tecnologia que não dá para fazer. Mas você acabou de falar que sim, que ele tem menos downtime. A tecnologia, então, ela veio de forma diferente para o mercado. Ele está totalmente reformulado, né, Luana? Apesar dele ser uma plataforma com
uma possibilidade aberta, software aberto, você pode customizar. Essa mesma tecnologia, se você quiser fazer aquele CO2 no modo cirúrgico, né, que normalmente os médicos utilizam até em bloco cirúrgico, com o paciente anestesiado e sedado, o U-Laser ele te dá essa possibilidade. Outra possibilidade para quem trabalha, né, os médicos que atuam com a estética íntima, todas as pessoas que eu conheci que fizeram o CO2 na região íntima, principalmente as mulheres menopausadas, todas, os relatos são excelentes, melhorou a qualidade, a saúde, enfim. Mas a grande peculiaridade, a plataforma que a gente usa no dia a dia clínico, você consegue trabalhar com durações de pulso menores, então você não só fraciona ali a entrega dos feixes de luz, como você pode fracionar a terapia para a pessoa não precisar se afastar das suas atividades. Que interessante. Então, às vezes, um tratamento de pálpebra, nós fazemos, se é um caso mais avançado, a gente trabalha em 2 sessões. A gente faz a aplicação do CO2, depois de uma média de 40 a 45 dias, a gente faz uma segunda sessão e os resultados são excelentes. Em alguns casos, em uma única sessão, a gente consegue entregar. E, mais importante, o máximo que vai acontecer é um eritema, e o paciente mantém normalmente as suas atividades do dia a dia. Adorei saber. Já quero ir no seu consultório fazer. Doutora Michele, qual que é a maior dúvida que os pacientes chegam na sua clínica perguntando sobre tecnologia? Bom, que o que acontece com esse excesso de informação que o mercado entrega? Cada pessoa fala uma coisa, né? E o paciente, ele é leigo, ele não é técnico. Então, ele chega já com uma lista, assim, um questionário. E hoje nós desenvolvemos uma metodologia durante a consulta que a gente traz informações, né, científicas numa linguagem para o leigo. Mostrando o que é possível, o que é tangível, o que não é tangível. Porque as pessoas querem muita plástica do dedo, né? Eu vou ficar assim. Então, a gente começa a explicar o que cada tecnologia é capaz de promover, o que esse paciente pode esperar, até porque esse alinhamento de expectativa, ele é muito importante, né? Então, eu acho que as maiores dúvidas são essas. Porque fulana disse uma coisa, Beltrana disse outra, esse disse que funciona, esse disse que não funciona. E aí a gente não pode deixar de falar o que acontece, as cópias genéricas do mercado. Perfeito. Né? A gente não pode deixar de falar isso. Então, por exemplo, sabe a história você vai até o supermercado comprar sabão em pó? Você quer comprar Omo, você vai lá comprar Omo. Perfeito. Então, hoje, uma coisa que acontece muito. Eu fiz Ultraformer e não funcionou. E aí, será que foi Ultraformer mesmo? Porque Ultraformer virou um nome de uma técnica, não é uma marca. E a gente sabe que é uma marca da tecnologia, né? Então, é um ultrassom microfocado, hoje é o número 1 do mundo, ainda mais a gente falando do MPT. E tem tecnologias que vão tentar ser igual, mas não vão ser, assim como o Omo. Então, a gente precisa lembrar e ressaltar isso também. O excesso de informação acaba bagunçando a cabeça das pessoas. Então, nós desenvolvemos uma metodologia de consulta onde nós mostramos, explicamos o respaldo científico que nós temos, as evidências, né? E principalmente a segurança, né? De entregar um resultado onde a gente vai manter a naturalidade individual de cada um. Que bacana, super importante saber disso. A minha outra pergunta, doutora Michele, voltando um pouquinho sobre skincare, como que é o skincare masculino? O público masculino, ele tá preocupado com skincare. Hoje ele pergunta sobre como tratar da pele, porque é um tema que a gente olha, né, todo mundo ali questionando, mas ninguém fala tanto sobre skincare masculino. Conta um pouquinho pra gente. Olha, eu vou dizer uma coisa, Luana, o meu público é dividido, né? Eu tenho meio a meio de público masculino. E sempre foi assim, tá? Lá no começo eles eram mais discretos, mas hoje o homem é um consumidor em potencial. Não só de tratamentos estéticos, mas de rotinas de skincare. O problema é que o homem, ele tem, a pele do homem ela é um pouco mais difícil de lidar, tem mais oleosidade por questões hormonais. Só que aí, nós temos um protocolo que eu já vinha fazendo com o Lavienne e agora nós estamos fazendo com o U-Laser, para diminuir, né, a abertura dos poros e para controlar a oleosidade. Então, a gente aplica, por exemplo, o laser junto com a toxina botulínica, o Botox que a gente usa para injetar, só que ao invés da gente injetar, claro que nós fazemos a aplicação da toxina, né, para relaxar a musculatura, mas nós utilizamos a toxina como um drug delivery, ali, para finalizar a aplicação do laser fracionado. E aí,
na prescrição, né, de skincare para que o paciente use em casa, a gente vai direcionar os produtos ideais. Então, hoje, tem uma procura muito grande, os homens se cuidam. E algumas marcas tiveram o cuidado de desenvolver linhas de cosméticos for men, né? Porque tem, assim, uma diferença, a pele do homem e da mulher, né? Então, existem inúmeras linhas. E, claro, que tem alguns produtos que acabam sendo coringas, como a niacinamida, a vitamina C, o ácido hialurônico, o próprio retinol. Tem algumas peças, né, algumas substâncias que são coringas, mas existem hoje linhas específicas para a pele masculina. Que bacana! Olha aí, homens que se cuidam, diquinha para vocês de tecnologia e cosméticos que vocês podem usar. Doutora Michele, muito obrigada por essa conversa, por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Foi de extrema importância, foi muito rico isso, aprendi muita coisa. Então, obrigada por iniciar esse novo, né, episódio, primeiro nosso podcast. Muito obrigada. E que, olha, que seja um sucesso, vai ser, né, com você aí no comando, com todo o trabalho que você vem fazendo. Eu até quero agradecer em nome de toda a classe dos profissionais o trabalho que você vem realizando em prol, né, do nosso crescimento. Eu acho que essas parcerias elas são realmente muito frutíferas e a gente tem mudado e transformado aí a vida de muitas pessoas, tanto de profissionais quanto dos nossos pacientes. Parabéns pelo projeto, muito obrigada, estou super feliz e honrada de estar aqui. Muito obrigada, obrigada mesmo. Doutora Michele, quem quiser te encontrar, onde te encontramos? Quais são as suas redes? Vamos facilitar aqui, ó, @MicheleMelic, se você quer conhecer mais dicas aí para sua rotina de skincare, se você quiser saber mais sobre as altas tecnologias, só seguir lá, @MicheleMelic. Bom, as nossas redes estão aqui e acompanhe os próximos episódios. Até mais. Obrigada, doutora.